Patrimônio histórico é todo o bem móvel, imóvel ou natural que tem um significado para a sociedade, seja por seu valor estético, artístico, documental, científico, social, espiritual ou ecológico. Patrimônios foram construídos pela sociedade passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e de referência cultural. Patrimônio histórico é formado por um conjunto de bens culturais classificado em 5 tipos: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis, como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. Para se tornar um patrimônio histórico, é preciso que o bem seja tombado. Isso significa que o poder público, ou seja, pessoa que reside na cidade, deve manifestar-se a favor de tornar como um bem o patrimônio seguindo as regras específicas para esse objetivo. Esse ato é realizado pelo poder público nos níveis federal, estadual ou municipal. Quando um imóvel é tombado por algum órgão do patrimônio histórico, ele não pode ser demolido, nem mesmo reformado. Pode apenas passar por processo de restauração, seguindo normas específicas descritas na Carta de Atena e Veneza, para preservar as características originais da época em que foi construído. As principais diretrizes que devem nortear as ações de educação patrimonial decorrem de um longo processo de debates institucionais, aprofundamentos teóricos e avaliações das práticas educativas voltadas à preservação do patrimônio cultural. Ou seja, para isso, alguém precisa ir até a Secretaria de Preservação Ambiental da cidade e abrir uma ocorrência pedindo a abertura de uma assembleia na Câmara Municipal da cidade. Porém, esse processo é longo. Patrimônio nacional. Como nosso país tem uma cultura rica e diversificada, temos vários patrimônios históricos já tombados. Cidade Histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Pelourinho, na Bahia. Estação da Luz, em São Paulo. E o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Existem também os patrimônios internacionais. O Coliseu de Roma, na Itália, Machu Picchu, no Peru, as pirâmides de Gizé, no Egito, a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, o Palácio de Versalhes, na França e a Torre Eiffel. Mundialmente, o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade é a Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, a Unesco. Uma vez que grande parte desses patrimônios está sujeito à ação de fatores naturais, como umidade e temperatura, existe uma constante preocupação mundial em preservar os patrimônios históricos da humanidade. Essa preservação é garantida através de leis de proteção e restaurações que possibilitam a manutenção de suas características originais. Segundo a teoria de restauração de Cesare Brandi, grande arquiteto italiano do século XX, restauração é qualquer intervenção destinada a devolver a eficiência a um produto da atividade humana. A partir disso, Brandi ensina que o restauro constitui-se no momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na dupla polaridade estética e histórica em vista de sua transmissão para o futuro. Destaca ainda que restaura-se só a matéria da obra de arte. O restauro deve observar o restabelecimento da unidade potencial da obra, sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem apagar os traços da passagem da obra no tempo. E a Carta de Veneza, que é um documento síntese, que ampliou a visão de patrimônio não só aos monumentos, mas também ao meio em que está inserido, o que, com o decorrer da história, assumiram grande significado histórico. Alega que, em caso de restauro, mudar o mínimo, manter seu original e, se possível, cuidar para o evitar. Tomamos por partido um patrimônio histórico de uma pequena cidade do interior de São Paulo. Escolhemos essa cidade por ter grande valor histórico para nosso país. Em 1982, aconteceu a Revolução Constitucional, foi a primeira e maior revolta contra o governo de Getúlio Vargas.
e as tropas passaram e pararam em Buri, onde iniciou os combates na linha férrea. Atualmente se encontra o Museu da Cidade. A primeira igreja batista de Buri também é um dos maiores patrimônios que a cidade possui. Localizada na rua Coronel Nicínio, número 1, no centro de Buri, fundada em 15 de 3 de 1929, a igreja possui 87 anos, mesma idade da cidade. Essa igreja não teve o seu original mantido e preservado. Quando fundada, seu nome era Primeira Igreja Batista Russa de Buri, e seu mobiliário não é o mesmo. A fachada passou por algumas alterações. Seu material e imaterial está ligada à memória do povo. Ela é considerada um patrimônio histórico na cidade, porém não é tombada. Sua conservação não foi preservada, pois suas características não estão sendo mantidas. Ninguém fez a solicitação por falta de conhecimento e a cidade não possui parceria com o Instituto IFAM. A sociedade não tem conhecimento em relação a esse bem e por isso não são críticos em mantê-lo ou até mesmo preservá-la em seu formato original. Muitas pessoas não sabem o que é um patrimônio cultural e muito menos o porquê de preservar. Por todas as mudanças sofridas ao longo dos anos, ela perdeu sua originalidade, perdeu sua essência. Não existe mais a originalidade na fachada. Nos fundos foi construída uma edícula. A cor original também não foi mantida. As esquadrias e portas foram substituídas. Então, por esses motivos, já não existe mais material e imaterial que reflete a história da cidade ao povo. Atualmente, está em andamento um novo projeto contemporâneo para esse edifício, e entendemos que o edifício já não nos reflete mais a história daquilo vivido, devido suas alterações passadas. Com isso, seria necessário que fosse demolido o edifício para que fique preservado na memória das pessoas. Por isso, é importante o poder municipal para conservar e intervir nessas grandes mudanças, pois assim a igreja seria material e não somente imaterial quando visualizada pelas futuras gerações, que possam desfrutar da história vivida por seus antepassados.